Pessoal, saudações tricolores. Ia fazer a live ontem, mas não fiz, porque a internet aqui em casa é um problema. Às vezes abrir o YouTube é problema. A gente só tem uma operadora aqui no sítio que a gente mora, é a única que chega até aqui e funciona mal pra caramba. Wi-Fi pode esquecer. Por isso que é difícil fazer live. Quando eu estou fazendo live no panorama, trava, eu tenho que fazer com o celular que não tem imagem boa, porque o celular consegue fazer uma captação de, mesmo sendo Wi-Fi, melhor que a da câmera, melhor que a do notebook. Então vai por aqui mesmo e quero ver quando se melhora para poder fazer uma live para a gente ficar batendo papo. Mas hoje nós temos poucos assuntos do Fluminense acontecendo. Mas antes de a gente começar a falar, estou contando com o teu like, com a tua inscrição e com a tua ativação de notícias e vídeos novos. E estou contando com os amigos aqui do canal. Inclusive queria agradecer ao Alex que está colaborando na rifa. Quem entra na rifa? Vocês já estão no grupo quem está no grupo da rifa? O grupo foi reativado. Vocês estão lá. Eu coloquei inclusive ainda há pouco a cartela atualizada. Dá uma ajuda aí para Charlotte, que está dormindo ali no quieto. Está dormindo não, está ali se mexendo. Mas é isso, vamos falar do Fluminense. O Fluminense não tem muita coisa para falar. O Fluminense, o Renato tinha vontade ontem de fazer um treinamento de jogadores que não jogaram contra o Sub-20. Só que o Sub-20 vai jogar amanhã. Então não deu para fazer treino. E a única coisa de novidade no Fluminense, que é uma novidade muito chata, é que tem a gente confirmou mais uma contusão, grau 2. Guga. E a notícia que saiu nos meios de comunicação foi que o Renato vai começar a observar agora os jogadores do Sub-20. O Júlio Fidelis, para mim, é uma boa observação, é um bom lateral direito. Na copinha ele fez uma bela copinha. O outro é não sei se é o Jansen, mas o Fidelis é um que ele pode observar. Tem um outro também que ele quer observar, que não é o Fidelis, lateral direito. Bom, vai poder observar também o Kaique Almeida jogando. E o técnico do Sub-20 rodou. 3 jogos no Brasileiro, perdeu 3. Ele jogou 4 vezes, perdeu 3, ganhou 1. A primeira ele ganhou. Então, lançou, vai entrar outro técnico. Se bem que o Sub-20 está sem o Isaac, está sem sem o Isaac, sem o Riquelme, sem o Wesley Nathan, que é Sub-17, mas está jogando na seleção brasileira, sem o Wallace Davi, sem o Matheus Ferreira, que fez cirurgia. Quer dizer, até o Sub-20 a gente está premiado, né? E sempre, normalmente, de extensão, grau 2. Embora o Fuentes está completando hoje, se não me engano, 1 mês de contundido. Segundo o Renato, ele já está correndo em volta do campo para poder pegar condicionamento físico. O que significa que em mais uma semana ele já deve estar fazendo a transição completa. Assim esperamos todos. E fora disso, de falar do Fluminense, o público para quinta-feira eu irei. Não fui pela chuva por causa do domingo, mas na quinta-feira irei. O público até agora, hoje à tarde, informado, era de 7 mil. Eu acredito que vai dar mais ou menos uns 20 mil pessoas. Vai dar um jogo que todo mundo espera que seja uma galinha morta. A gente deu também, mas a gente não pode dar bobeira, né? Que o Fluminense gosta de fazer a gente sofrer. Então, 20 mil dá para torcer. Vai ficar um estádio cheio só na Sul. Nem assim muito cheio. Vai estar o público pesado, vai estar na Zona Sul, na área Sul, no Norte-Sul. Norte-Sul. Engraçado isso. Mas vai ser um público assim. E qual time? Aí vem a coisa que é mais
questionada. Qual vai ser o time depois, agora que o Renato hoje treinou? Ontem foi só um pessoal que não treinou para manter o corpo em movimento. Mas hoje houve treinamento, amanhã vai haver treinamento. Então amanhã o Renato vai decidir qual é o time. Será que ele vai ter já uma mudança de estilo? Porque nós jogamos no domingo sem ser um jogo que o Renato gosta, quer dizer, um esquema que o Renato gosta. Mas será que ele vai começar a mudar já agora? Ele podia fazer uma mudança. Botar o Bernal e colocar o Martinelli para frente ou o Hércules, um dos dois, né? Porque vai jogar com o Lima com certeza. E já que o jogo a princípio vai ser uma galinha morta, que ele coloque o Lescano e que ele coloque o La Vega para jogar. Mas não é para jogar 15 minutos. Se o jogo, imagina que o Fluminense faça 3-0 logo no primeiro tempo. Eu não estou falando que vai ser assim não, tá? Porque eu acho que é um jogo esquisito. Mas a princípio é isso, que todo mundo espera. Imagina que aconteça isso. Pô, não seria legal ele colocar esses caras que não tiveram chance real ainda para jogar? Nem enfiar o time, mudar o time inteiro, não. Mas botar assim, o Lescano e o La Vega. Pronto. Só esses dois. Aí no segundo tempo dá uma chance nova agora chance nova não, faz o Serna jogar. E o Renato Augusto acho que também vai estar no banco. Eu faria o Renato Augusto jogar. E eu vou falar assim, pô, você é maluco? Não, não sou maluco não. Aí o cara tem que ter ritmo de jogo, porque a gente tem que ter jogador em ritmo de jogo para quando precisar o cara entrar. Como já houve uma mudança de entusiasmo no time do Fluminense nesse domingo, deu para notar, coisa que não acontecia no jogo, nos mandos de nos jogos com o mando. Então, de repente, seria uma boa testar. O time vai jogar mais alegre, vai colaborar mais e esses caras podem aparecer, que inclusive é o que a gente precisa que aconteça. E quem se deu bem foi o Samuel Xavier, né? Samuel Xavier já tinha sido escanteado, essa que é a verdade, mas ele entrou. E agora vai ter 40 dias aí tranquilo, no lugar do Guga. Outra coisa que eu acho que o Renato não vai mudar vai ser a dupla de zagueiros. Vai continuar sendo Thiago Silva e Freitas. Quer dizer, a defesa não vai ter mudança. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. Isso não vai mudar. A mudança pode acontecer no primeiro volante para liberar o Martinelli mais para frente. Eu acho que isso é o que devia ser feito. E o resto vai depender dele. Se for no esquema dele, o Canóbio dança. Se for no esquema dele, eu não duvido que o time fique com 4 no meio, vai jogar no 4-4-2. Com Bernal, Martinelli, Hércules e Lima. Que eu não acho ruim, não. É o esquema que eu gosto. Mas vamos mudar para outro assunto. O Fluminense não tem muito mais o que falar, não, só isso. Se vocês puderem, não esquece de dar um like, tá? Nem se esquece, se você está ouvindo, eu vou me inscrever depois. Se inscreve logo agora. Para a gente chegar a 8.000. Vamos falar agora de coisas diferentes. Uma coisa que saiu comentada no domingo, ou no sábado, que é uma coisa que não pode ficar, é um assunto que não pode ficar assim, falar, esquecemos. Não é possível que... E isso é um negócio muito grave. Não é possível que a FIFA tenha que intervir de novo. O Gilmar Mendes não pode se meter nisso, que ele é beneficiado e beneficiário. É um absurdo. O presidente da CBF, que é uma nulidade, é um sujeito que não tem o menor gabarito para ser presidente nem de uma coisa bem pequena, com pessoas incultas. O cara se deu um aumento. Primeiro ele conseguiu comprar todo mundo, que comprar os presidentes de federação, né? Então ele pode se reeleger ad eterno. Agora ele pode se reeleger ad eterno. E por tabela os presidentes de federação também. Quer dizer, o Robinho Alves só sai aqui do Rio quando tiver, que nem o caixa d'água, só quando morrer. E esse mané da CBF é a mesma coisa. Só que ele se dá um salário de R$510 mil.
Isso já é um absurdo, o cara ganhar 510 mil reais para não fazer nada. Para não fazer nada. Aliás, para fazer tudo que faz é mal feito. Começa pela seleção brasileira, que ninguém mais respeita. Nem o brasileiro. Nem a torcida brasileira respeita a seleção brasileira. E depois, não satisfeito, para poder manter o poder glorioso, potente, mais poderoso que o Darth Vader, ele dá para os 27 presidentes de federação. Você imagina? O Robinho Alves, já não basta o que ele faz aqui no Rio de Janeiro, tem um salário de 235 mil reais, todos eles. Para fazer o quê? Absolutamente nada. Isso é queimar dinheiro. Não é possível que não exista uma esfera pública, porque a CBF é meio pública, é meio do povo. Não é possível que nada possa ser feito para... Acabou essa brincadeira. Você tem 27 presidentes de federação e paga 235 mil para cada um. E mais 510 por coisa. Agora você imagina quanto os salários desses caras que trabalham lá. Se um presidente que não faz absolutamente, um presidente de federação, não faz absolutamente nada a não ser participar de reunião, que é uma por mês, imagina os caras que trabalham lá na CPF. É um absurdo. Tem que arranjar uma maneira de fazer um protesto de glosar isso aí. Tem que glosar. Isso é roubo. O nome disso é roubo. Combina com o Robinho Alves. Aqui tem casos aqui em Guapimirim. Outro assunto. Arbitragem profissional. O pessoal fala muito em arbitragem profissional. Também acho que deveria ser. Aliás, eu não sei. Eu acho que esses caras todos são profissionais. Porque como é que o cara vai... O cara é de São... Por exemplo, o árbitro é de São Paulo vai apitar agora no meio de semana. Ele vai apitar... Eu não sei nem quais são os jogos do meio de semana. Não sei o do Fluminense. Mas ele vai apitar lá em Recife. Sport e alguém. Ou na Bahia e alguém. O cara trabalha em São Paulo. Diz que ele trabalha, porque ele não é profissional. Qual o emprego que permite que esse cara, uma vez por semana, todas as semanas do ano, saia para apitar jogo? Aí ontem saiu publicado os valores do cara apitar e roubar durante 90 minutos. Se o cara for um árbitro FIFA, é 7.900 e alguma coisa. Quer dizer, se o cara apitar 3 jogos por mês, em 270 minutos o cara bota no bolso 23 mil reais. É mole? Aí a arbitragem tem que ser profissional, porque é para o cara ganhar 20 mil por jogo e para continuar sendo aquela merda que a gente vê. Isso é quando o árbitro é FIFA. Quando o árbitro não é FIFA, ele é só um árbitro CBF ou de federação, ganha 5 mil reais. Aí tem os caras que manipulam o VAR. Quer dizer, eu acho que para mim esses caras já são profissionais, porque eles trabalham no final de semana e no meio de semana. Trabalham no final de semana e no meio de semana. Eu não sei quanto é que eles pagam na Série B. Eu sei que a árbitro FIFA, se ele apitar Série D, ele ganha a mesma coisa, 7 mil reais. 7.700, 7.600, alguma coisa. É muita grana. É outra coisa que tem que, quando se falar em árbitro profissional, podia fazer uma arguição para esses árbitros principais. Em casa, você trabalha onde? Porque uma coisa é o cara trabalhar em São Paulo e vir apitar um jogo no Rio, ou em Curitiba. Ainda assim, se o jogo for às 7 horas da noite, o cara vai ter que sair meio expediente. Que vai pegar um avião, vai ter que chegar em Congonhas, depois pegar um avião, para depois vir para o Rio, pegar um táxi para ir para o hotel, ou direto para o Maracanã para trocar de roupa. Isso aí, se ele sair 5 horas da tarde, ele não chega aqui às 7. Ele tem que sair de São Paulo 1 hora da tarde. Estou falando de São Paulo e Rio, que é logo aqui. Imagina São Paulo e Fortaleza. São 2 horas, são quase 3 horas de voo. Então essas coisas são muito mal explicadas. E eu acho que o cara tem que ganhar um salário de 20 mil. Eu acho demais, mas tudo bem, isso é ser profissional, porque com um salário de 20 mil se vive. Aliás, se vive bem. Ou 30 mil, porque no futebol tudo é exagerado. Com um salário de 30 mil se vive muito bem. O cara só apitar 4 jogos por mês, pô, uma beleza. Outro assunto que tem é com relação à SAF. Saiu uma notícia ontem
que a Eagle Soccer tá no primeiro semestre fez um balanço e apresentou um prejuízo de 723 milhões de reais. Não é do Botafogo. Esse prejuízo é da Eagle Soccer, que detém o Botafogo também. Mas esse prejuízo é principalmente devido ao Lyon. O Olympique Lyon vai cair para a segunda divisão. A dívida do Olympique Lyon é violentíssima. Só não precisa muito. Para o Olympique Lyon poder não ter mais problema, tinha que pagar 500 milhões de euros. É só você multiplicar por 500 milhões de euros por 6,50. Vai dar alguma coisa ali de 3 bilhões e 200, 3 bilhões, isso aí. E deu prejuízo no primeiro semestre desse ano. De mais 723 milhões. Quer dizer, mais 100 milhões de euros. Mas ainda bem que o Botafogo está livre, não está não. Isso aí é uma cascata. E o Botafogo, vou voltar a falar. O Botafogo estava fazendo dívida depois da SAF, quer dizer, a dívida não é a dívida que eles compraram, que o John Textor comprou. É uma dívida que ele está fazendo, o Botafogo está sempre com um time bom. Está batendo 1 bi. Com os 900 milhões que ele teve, e pagou no máximo 100, porque a torcida do Botafogo se engana, né? Adora ser enganado. O cara fala, para começar, ele nunca chegou e pagou 50 milhões a algum credor do Botafogo antigo. E paga as RCEs e os parcelamentos que ele consegue fazer. E ainda assim atrasa 30 dias, 20 dias. Isso está à disposição de qualquer um, em qualquer órgão de imprensa que fale de esporte e fale do Botafogo. Então, por que eu estou falando isso? Porque segunda-feira que vem o Mário armou aquele esquema de reunião do Conselho Deliberativo, se não me engano, para a SAF. Eu sou contra a SAF, não me canso de falar. Não dá certo. Para clubes com 600 milhões de dívida, nunca dará certo. A maior prova saiu hoje. Hoje eu recebi no Twitter e no Zap também o Pedrinho BH, presidente do Cruzeiro. O cara já torrou 400 milhões de reais. Dono do Cruzeiro, presidente não, dono. Ele falou, futebol é muito caro. Futebol não dá lucro. Eu estou falando isso desde o ano passado. Futebol não dá lucro. Futebol, se você quiser fazer o negócio funcionar e você não dever, aí dá pé. Mas esqueça esse negócio de você contratar jogador pagando 2 milhões de reais por mês. Quando suas receitas, por melhores que elas sejam, nunca vão cobrir essas despesas. Mas dá para fazer um time bom, bonito e barato. E vender jogador. Que aí faz caixa, consegue fazer receita maior que a despesa. Mas na SAF, esses caras querem ganhar título. Porque eles se enganam achando que vão fazer receita com os prêmios vagabundos que tem na América do Sul e no Brasil. Aí eles pagam em dólar jogadores, dolarizados. Atualmente qualquer transferência, os valores de direitos federativos estão baseados no dólar. Qualquer perna de pau hoje vale 5 milhões de dólares, 3 milhões de dólares, 2 milhões de dólares. Aquele jogador que há 4 anos atrás valeria 2 milhões de reais. Aí está orçado em 20 milhões. E o nego está pagando. Fluminense, inclusive. É isso. Os nossos assuntos de hoje são só esses. Não tem mais muito o que falar. É só torcer para ter mais público. E amanhã acontecer alguma coisa nova e saber quando é que os juniores, laterais direitos e esquerdos, vão treinar. Porque vão ser 2 de cada posição, né? Eu acho que vai ser o Rafael Monteiro, que quebra um galho na esquerda, ele originalmente é meio de campo. E o Júlio Fidelis. Esse cara na copinha foi bom. E eu gosto do Loyola. O Loyola é doidão, mas eu gosto do Loyola. E o Loyola começou jogando de lateral direito. Seria um bom lateral direito, forte pra caramba, alto. É isso aí, gente. Não se inscrevam, não se esqueçam. Se inscrevam. Pessoal que está no grupo da rifa, dá uma chegada lá, escolhe um nome. É legal. E você que está vendo os vídeos agora e quer participar da rifa e quer entrar no grupo do Leiteria Zap, é só ver esse número que está aqui, que é o meu Zap. Passa um Zap para mim. Aí me pede para colocar, fala assim, Kaique, me coloca no grupo do Zap, eu coloco. Aí você aproveita, está ali de bobeira, escolhe um número
um nome na rifa da Dorinha, ó, na rifa da Charlotte. A gente vai ficar feliz. Vou terminar o vídeo de hoje mostrando a Charlotte de novo, porque que a gente precisa desse dinheiro da rifa para a tomografia dela. Falou? Até amanhã, sem ser live. Vamos. Vamos? Anda. Vai. Vou mostrar agora ela como é que ela é. Ó. Charlotte!